Bom, então vamos dar continuidade aqui para o nosso estudo, né, das doutrinas da graça, que é também conhecido como 5 pontos do calvinismo. E, como eu disse anteriormente, no início dessa série, né, que formam um acróstico TULIP. A letra T, a letra U, a letra L, a letra I e a letra T. Então a gente já estudou aí durante alguns vídeos aqui no canal, explicando sobre a questão da total depravação, que é a letra T, a depravação total. E assim, é um assunto muito complexo, muito amplo, que é apenas um ponto de partida para a gente estudar mais, para você aí que me acompanhou, viu esses vídeos, para ler a Bíblia já com essa visão diferenciada em relação à questão da depravação total, porque o ser humano é completamente depravado. Agora aqui no segundo ponto, que é a letra U, que significa a eleição incondicional, que é a letra U, porque o acróstico é baseado na língua inglesa, né, no inglês. É unconditional election, né, uma eleição incondicional, e por isso lá começa com a letra U, por isso que ficou a letra U. Então, a eleição incondicional. Então, essas duas palavras já nos remetem à ideia de que há uma eleição. E o que é essa eleição? É uma escolha. Alguém escolhe. Igual a eleição que nós fazemos aqui para presidente, né, para prefeito, a gente vai lá, escolhe alguém e vota naquela pessoa. É uma eleição. A gente escolhe alguém. Então, a eleição incondicional é alguém que escolhe. Agora, quem é que escolhe? Nós vamos estudar aqui que é Deus quem escolhe. Não é o ser humano que escolhe. Como nós vimos na depravação total, o ser humano, por ser completamente depravado, ele está morto. Ele está morto em seus delitos e pecados, como diz Efésios, né? Paulo diz que Deus nos amou estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Então, um morto, ele pode fazer alguma coisa? Um morto que está dentro de um caixão, está sepultado, um morto, ele não faz nada. O morto, espiritualmente, não pode querer Deus, ele não pode se achegar a Deus. Então, essa eleição, ela tem o seu início, ela tem a sua origem no próprio Deus. É Deus quem escolhe. Não somos nós que escolhemos Deus. E nós vamos ver isso aqui nos textos aqui na Bíblia que eu preparei para a gente analisar. O primeiro está em Romanos, capítulo 9. Romanos é, no meu ponto de vista, o livro mais completo da Bíblia, porque ele explica tudo. Ele explica a origem do pecado, ele explica a questão da lei, por que nós não conseguimos guardar a lei e para que Deus instituiu a lei. Ele mostra ali claramente que a lei ela serve apenas para mostrar o meu pecado e a minha incapacidade de cumprir essa lei. E, portanto, eu nunca serei merecedor dessa eleição, mediante a guarda, a prática da lei, porque é impossível guardar a lei. Romanos é um livro completo de teologia que vai explicar tudo, a origem do pecado, porque Deus nos entregou a escravidão do pecado, a questão da lei, que nós não podemos guardar a lei, e a justificação ela é pela fé somente. Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Nós não somos justificados pela lei, pela prática da lei. É pela fé somente. Solus fide, que é um dos pilares da reforma protestante, né? Somente a fé. Somente pela fé. Então, aqui, ao estudar a doutrina da eleição incondicional, nós precisamos citar-se em Romanos 9. Que Paulo vai dizer o seguinte, vamos ler aqui o texto e a gente vai explicando conforme o Senhor Jesus for nos ajudando a esse entendimento. Romanos capítulo 9, a partir do versículo 6, vamos ler o que diz assim, Romanos 9, 6. E não pensem que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só,
Isaac, nosso pai. E ainda não eram, aqui é o texto áureo, vamos prestar atenção no versículo 11, Romanos 9, versículo 11. E ainda não eram os gêmeos nascidos, porque Esaú e Jacó são gêmeos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Então aqui, meus queridos amigos, como Calvino diz nas Institutas, infelizmente existe os réprobos, que são aqueles a quem Deus rejeitou. Tem os predestinados e os réprobos. Os predestinados são aqueles que, a partir da eleição de Deus, foram os escolhidos. Porque quem é que escolhe? Quem escolhe é Deus. Aqui eu preciso abrir um parêntese e esclarecer uma questão muito controversa, que é um dos principais pontos que quem segue a doutrina arminiana criticam os calvinistas. Porque eles não creem, os arminianos não creem na predestinação. Eles não creem que a eleição ela parte de Deus. Para os arminianos, a eleição parte de nós, somos nós que escolhemos a Deus. Então depende de nós a nossa salvação. E eles não aceitam de forma nenhuma essa doutrina dos réprobos. Porque se Deus escolhe alguém, outra pessoa não é escolhida. E ao não ser escolhida, eles são réprobos. E aqui Paulo, especificamente, diz que Esaú e Jacó ainda não eram nascidos quando foi dito para Rebeca, mãe deles: o maior será servo do menor. Em outras palavras, o maior será réprobo. O maior não será escolhido. Quem será escolhido será o menor, que é Jacó. E nós somos descendência de Jacó, né? A tribo de Israel, o país, né? A nação de Israel é descendente de Jacó. Esaú foi reprovado, Esaú não foi escolhido, Esaú não foi eleito. Então, o versículo 11, vou ler mais uma vez. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Então eu pergunto para vocês aqui, Jacó foi uma boa pessoa? Jacó não foi uma boa pessoa. Jacó pecou muito. Esaú pecou também. Só que Jacó também pecou e muito. Então por que Jacó foi escolhido e Esaú não? Por que Deus não escolheu os dois? E por que Deus não reprovou os dois, já que os dois pecaram? Meus amigos, Esaú e Jacó são um reflexo nítido e evidente dos dois tipos de pessoas que existem hoje no mundo. Não só hoje, mas já viveram na história da humanidade. Aqueles que foram reprovados e aqueles que foram escolhidos por Deus. Esta é a eleição incondicional. Por que ela é incondicional? Porque não tem condição. A condição para eu ser eleito por Deus é eu praticar boas obras, é eu só fazer o que é certo. Jacó não fez só o que era certo. Jacó pecou muito. Quais foram os pecados de Jacó? Jacó, ele utilizou de artimanha, ele utilizou de uma fraqueza do seu irmão para roubar o direito da primogenitura. Porque aqui nessa época, lá na época do Oriente Médio Antigo, o primogênito, que era o primeiro filho, que era Esaú, herdava tudo do pai, que tinha as riquezas, tinha um maior poder, era o primogênito. Esaú era o maior, Jacó era o menor, porque ele não era o primogênito. Então Esaú chega muito cansado de uma caça e tal, e Jacó tinha feito ali um ensopado, uma coisa muito gostosa. E Esaú pega e pede para o irmão, fala: não, me dá um pouco desse ensopado, eu quero comer, eu estou morrendo de fome. Se eu não comer agora, eu vou morrer. Ou seja, também exagerando muito, né? E aí Jacó, utilizando essa fraqueza do irmão, ele faz uma barganha, ele faz um combinado.
Não sei como funcionou lá, não sei se tinha contrato, não tinha contrato para assinar nem nada. Era só verbal. Jacó fala, não, eu te dou aqui a sopa, mas primeiro me dá o seu direito de primogenitura. E Esaú, pecando também, não dando devido valor a uma bênção que ele tinha recebido, ele diz, do que me vale um direito de primogenitura se eu estou morrendo de fome? Não estou nem para esse direito de primogenitura, não. Me dá um pouco aí desse ensopado e pode ficar com o direito de primogenitura para você, Jacó. Não estou nem para isso, não. Ou seja, Jacó enganou o irmão. Passou a perna no irmão. No entanto, Deus escolheu Jacó. Sem condição. E unicamente da misericórdia de Deus em querer escolher alguém. Porque nenhum de nós, meus amigos, nenhum de nós merecíamos ou vamos merecer ser escolhidos por Deus, porque somos pecadores. Na doutrina da depravação total, fica evidente que nós somos incapazes sempre de fazer só o que é bom, só o que é correto diante de Deus. Então Deus escolheu Jacó, mesmo ele tendo enganado o irmão. Só que Jacó ainda enganou outra pessoa, mais importante, Jacó era enganador. Jacó enganou o próprio pai, ele mentiu para o próprio pai. O pai de Jacó e Esaú era Isaac. Isaac era filho de Abraão. E Isaac já estava na sua velhice, ali quase morrendo e tudo mais. E Isaac falou, não, eu preciso abençoar os meus filhos para que eu vou morrer. Não tem jeito, eu vou morrer, então eu preciso dar a bênção para os meus filhos. Então Isaac já estava muito velho, já estava um pouco cego, não estava enxergando praticamente nada, estava cego. E aí quando chega o filho, Rebeca, que era a mãe deles, e Rebeca gostava mais de Jacó. E Isaac gostava mais de Esaú. Então aí a gente já vê também desde o início da história da humanidade que as famílias elas têm problemas. A mãe gostava mais de um filho, o pai gostava mais do outro. Então a gente já vê que a família ela é problemática e sempre será. Mas nem por isso devemos desistir da família. Pois bem, voltando então. Isaac iria abençoar os filhos porque estava no fim da vida. E Rebeca sabia disso. Então Rebeca faz um complô ali com Jacó para enganar Isaac, para roubar a bênção que era de Esaú. Ou seja, Jacó foi ajudado pela própria mãe para enganar o próprio pai. E aí quando Jacó chega, Isaac pergunta, é você, meu filho Esaú? Jacó mente, sim, pai, sou eu. Mentiu para o próprio pai, enganou o próprio pai. É você mesmo, Esaú? Jacó diz, sim, pai, sou eu. Sou Esaú, seu filho. Me abençoa. E Isaac, coitado, enganado, dá a bênção para Jacó, pensando que estava dando a bênção para o primogênito, que era Esaú. E aquilo ali gerou um caos muito grande, porque Jacó foi um enganador, e ele ficou com medo, porque Esaú ia matar Jacó, rememorando a história de Caim e Abel. Então Jacó teve que fugir dali, Jacó fugiu. Então como que Deus pôde escolher Jacó, um enganador? Esaú também pecou muito, não vou falar aqui sobre os pecados de Esaú, que o principal foi ele ter desprezado o conselho do pai e não ter arrumado uma esposa dentre os filhos de Israel lá, o povo da sua família, né? E ali no caso ainda não era Israel. Isaac chega e fala, Esaú, arrume uma esposa para você dos nossos parentes aqui, do nosso povo. Não vai arrumar uma esposa fora daqui. Esaú não deu atenção para o pai e foi arrumar uma esposa estrangeira. Não obedeceu. Esaú também pecou muito. Então, assim, todos dois não mereciam ser escolhidos. Por isso que a eleição ela é incondicional. É Deus quem escolhe, mas não é baseado, não tem nenhuma condição, simplesmente na vontade da misericórdia de Deus. E aí, voltando sobre a questão dos arminianos, deles não acreditarem na predestinação, Paulo vai dizer aqui, ó, a questão sobre a predestinação. Vamos continuar a leitura do capítulo 9. E mais uma vez eu faço uma abertura de um parêntese. Você que está me ouvindo, você que está me assistindo aqui, se você se identifica com a doutrina arminiana, você não é meu inimigo.
Eu te considero, meu amigo, como meu irmão em Cristo. Porque se você crê que a salvação é em Cristo, mediante a fé, então somos irmãos. Se você crê que a salvação ela não vai ser alcançada por mérito nosso, a salvação ela é por Cristo apenas, somos irmãos. Então, antes de nos criticar por defendermos essa doutrina, tenha um bom senso espiritual de que somos irmãos. Não precisamos concordar com tudo para vivermos em paz, alegres e um ajudando o outro. E eu estou aqui para defender, para falar, para explicar o que é que eu acredito, o que é que nós acreditamos. Se você não concorda, não aceita, tudo bem, eu respeito e vamos andar em paz, caminhar juntos para a glória que nos espera, porque Jesus nos preparou um lugar para mim e para você na cruz. Então vamos continuar a leitura aqui de Romanos capítulo 9, a partir do versículo 14 agora. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Versículo 18, é o texto áureo aqui, dessa parte. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem apraz. Então, ele tem misericórdia de alguns e de outros ele endurece. Por isso que ele cita aqui a questão de Faraó. Porque quando a gente vai ler Gênesis, a questão de Faraó, Deus diz claramente: endurecerei o coração de Faraó. Não é simplesmente Faraó, eu sou mau, não vou deixar o povo embora. Era o próprio Deus que endurecia o coração de Faraó. Faraó era um réprobo. E aqui fica claro e evidente que os réprobos foram aqueles que Deus não usou de misericórdia, não escolheu, não elegeu. Como diz aqui mais uma vez no versículo 11, para que o propósito de Deus quanto à eleição. Estamos aqui falando sobre a eleição, sobre o ato de escolher. A eleição é isso, o ato de escolher alguma coisa. O ato de escolher alguém, especificamente, uma pessoa. Quem escolhe é Deus, e quem endurece também é Deus. Deus endureceu o coração de Faraó. E Deus endurece o coração das pessoas que não creem nele. Até que um dia esse muro é quebrado. Esse coração endurecido, ele é trocado. Como diz em Ezequiel, eu acredito, que Deus vai trocar um coração de pedra e colocar um coração de carne. Deus vai transformar o coração do ser humano endurecido e colocar um coração temente a ele. É Deus quem faz essa obra. Por isso que a eleição incondicional, ela começa em Deus, ela não começa no homem. Quem escolhe é Deus, não é o homem. Então, eu vou falar agora... Vamos continuar a leitura aqui para me encerrar o vídeo, para me passar para um outro vídeo, para não ficar tão extenso. E aí, no outro vídeo, aqui eu estou falando sobre a causa da eleição. Eu merecia ser salvo? Eu merecia ser escolhido? A gente vai ver aqui Jacó e Esaú, que simbolizam os dois tipos de seres humanos hoje. Um que é escolhido e outro que não é escolhido. Ambos não merecem ser escolhidos, porque ambos são pecadores. Deus escolhe um, escolhe outro, porque ele quis escolher. Então é ele quem escolhe. O versículo 18 diz: logo tem ele misericórdia de quem quer. Então é Deus que quer, é Deus que salva, é ele quem escolhe. E também endurece a quem lhe apraz. E aqui, o versículo 14: que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? Então Deus é injusto porque ele escolhe uns e não escolhe os outros? Ele é Deus, ele é o Senhor. Agora vamos ver aqui para encerrar esse vídeo. Por que então que Deus escolhe uns e não escolhe todo mundo? Então por que Deus reprova todo mundo, que era o certo a se fazer? Deus deveria reprovar todo mundo, porque todos somos pecadores. E aí o versículo 19 vai dizer assim, vamos continuar a leitura. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda?
pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então aqui Paulo vai usar a figura agora do vaso. Aqui ele usou especificamente dois seres humanos, que era Jacó e Esaú. E aí aqui agora ele vai usar a figura do vaso, que é feito a partir do barro. O barro é a matéria-prima para formar um vaso. E qual é a matéria-prima para formar um ser humano? Formar um homem. Deus é quem cria esse homem, esse ser humano. Então Deus cria sim o homem para a destruição, para os vasos de ira, como vasos de ira, e Deus cria sim também vasos de honra, que somos nós, os que ouvimos o Evangelho, nos convertemos e cremos em Jesus. Então existem esses dois vasos, os vasos de ira, preparados para a destruição, como diz aqui o texto, e os vasos de honra. Agora o versículo 20 é o texto áureo. Isso aqui, meus amigos, é o mais difícil, não de acreditar, porque é bem claro, isso aqui é difícil de engolir, é difícil de aceitar isso aqui. Por que nós não aceitamos? Por que os arminianos muitas vezes não aceitam isso aqui? Porque muitas vezes nós é que queremos sentar no trono, nós é que queremos ditar as regras, nós é quem queremos ter o poder de dizer é isso, é aquilo. Nós não queremos aceitar o fato do que diz aqui no versículo 20, que eu vou ler de novo. Quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Nós somos barro, vasos. Nós somos seres humanos. Se Deus me fez assim, se Deus fez o outro daquele jeito, quem sou eu para perguntar para Deus, por que o Senhor me fez assim? Ele tem autoridade para do mesmo barro fazer um vaso para ser quebrado e outro vaso para ser conservado, um vaso de honra, um vaso bonito. Ele é o Senhor. A salvação, a eleição começa nele e depende dele. Nós vamos estudar a última doutrina, a perseverança dos santos. Vamos ver que essa perseverança é a doutrina mais difícil, porque ela não é tão compreendida, porque eu tenho responsabilidade. Mas só que quem me faz perseverar é o próprio Deus. É o Espírito Santo que está dentro de mim, que me motiva e que me impele a perseverar e não desistir. Então aqui nesse primeiro vídeo nós vimos o contraste entre um homem e outro homem, sobre o mesmo barro, a mesma substância que faz um vaso, faz dois tipos de vasos. Então a mesma substância é o quê? Um homem pecador. Todos nós somos pecadores. É a mesma substância, é uma substância. Só que dessa substância, um ser humano depravado, pecador, Deus produz duas pessoas diferentes. Uma pessoa que foi alcançada e transformada pela graça de Deus, e uma pessoa que não foi transformada, não foi alcançada. Ela é uma réproba. Ela foi reprovada, ela não foi escolhida. Porque ela não podia escolher Deus. Ninguém pode escolher Deus. É Deus quem escolhe alguém. Aí isso está muito claro e evidente por toda a Bíblia, como por exemplo, Jesus diz, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Se esses chamados tivessem a oportunidade de escolher, o texto deveria ser assim, ó. Jesus deveria ter falado assim: muitos são chamados, porém poucos escolhem. Jesus não disse isso, poucos escolhem. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Quem escolhe é quem chama.
E esse chamamento Deus oferece a todos os seres humanos. Qual é o chamamento? Arrependei-vos. Arrependei-vos porque o reino de Deus é chegado. Isso é o chamado. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O texto não diz poucos escolhem. Ou seja, o ato de escolher não parte do homem, do ser humano, parte de Deus, porque ele é escolhido. Poucos são escolhidos. Por quem? Quem escolhe? O próprio Deus escolhe. Então, existem dois tipos de seres humanos, dois tipos de barro, dois tipos de vaso, que contêm o mesmo barro. Foram feitos do mesmo barro, da mesma substância, mas se tornam dois vasos diferentes. Um escolhido e outro vaso reprovado por Deus.